Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica. Na aula de hoje, nós iremos conversar aí sobre o sistema endócrino e o sistema nervoso, como eles são uma dupla afinada. Vamos lá? Então, para retomar, a gente tem que lembrar como é que é a constituição do nosso organismo, como é que são os nossos níveis de organização. Vocês lembram? Nosso corpo ele é formado por células, que são as nossas estruturas, que são as menores que nós temos, mas que são essenciais. Conforme as células vão se agrupando e desempenhando funções iguais ou semelhantes, nós vamos ter aí os tecidos, o conjunto dos tecidos, que também vão estar se organizando em grupos e vão conseguir ter uma função, bem parecida, eles vão acabar formando os órgãos, e os órgãos, da mesma forma, conforme vão se agrupando, vão formando os sistemas. Então, gente, o nosso corpo, ele acaba sendo formado por vários itens de organização que são básicos, mas que conforme vão se reunindo, vão tendo uma função mais específica a ser desempenhada. Chega um momento que o nosso corpo, a gente sabe que ele é formado por órgãos, e esses órgãos, conforme se agrupam, vão ter aí os nossos diferentes sistemas. Só que não quer dizer que os sistemas, por serem diferentes, que eles não podem caminhar ou trabalhar juntos, porque é exatamente o que acontece. E é exatamente por isso que vocês têm uma certa ordem para estudar os sistemas do corpo humano, porque um vai estar interligado ao outro. E de repente, se um não está conseguindo funcionar corretamente, ele pode acabar atrapalhando, às vezes, a atividade de um outro sistema. Quando a gente fala aí de sistemas que trabalham juntos, na aula de hoje, por exemplo, a gente vai ver como que é importante a ligação do sistema nervoso com o sistema endócrino, porque ambos são sistemas de controle do nosso corpo, tá? Eles que vão estar comandando a maioria das ações que o nosso corpo tem que desempenhar. E eles juntos, eles vão comandar as modificações necessárias para que o nosso corpo consiga se ajustar a diferentes condições, a diferentes situações. Então, quem dá esse sinal de alerta e quem dá também a ação que nós temos que desempenhar vão ser esses dois sistemas juntos. Já que o sistema nervoso ele vai controlar as nossas ações de uma forma geral, e o sistema endócrino ele está relacionado aí com a nossa ação hormonal. Qual hormônio que tem que ser liberado e em qual momento que ele precisa, ser utilizado também. Então, de uma forma geral, esses dois sistemas eles vão estar recebendo e analisando os estímulos externos que estão acontecendo e os estímulos internos também, para conseguir elaborar de forma imediata uma resposta apropriada a cada situação que o teu corpo está passando, tá? E aí, falando sobre o sistema nervoso, o que a gente pode trazer de caracterização sobre esse sistema? O sistema nervoso, ele nada mais é do que uma rede de comunicação do nosso organismo, e essa rede ela é bem complexa. Qual que vai ser a função dessa rede? Qual que vai ser a função principal do sistema nervoso? Ele vai ter que captar as mensagens externas e também os estímulos do ambiente, conseguir interpretar e depois arquivá-los. Então tem todo um mecanismo, tem toda uma ordem de acontecimentos para que o nosso corpo obtenha uma resposta de ação. E como consequência aí, a gente vai ter, depois que toda essa sequência ela é seguida, nós vamos ter aí resposta na forma de movimentos, na forma de sensações ou até mesmo na forma de constatações. Quando a gente fala sobre o sistema nervoso, apesar de a gente estar falando dessa relação dele com o sistema endócrino, é importante a gente voltar mais uma vez na sua constituição. O sistema nervoso ele vai ser dividido aí em sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, onde o sistema nervoso central ele é composto aí pela nossa medula espinhal e pelo nosso encéfalo. Já quando a gente fala do sistema nervoso periférico, percebam que ele tem uma região muito maior a ser ocupada, porque o sistema nervoso periférico ele vai ser composto aí pelos nossos nervos, que são os nossos nervos que vão conseguir captar todo estímulo, qualquer mensagem, qualquer ação externa, e acabar conduzindo para chegar até o sistema nervoso central, que vai processar, vai interpretar o que foi recebido e assim enviar uma resposta novamente para que os nervos consigam atuar. E aí, o que nós temos de informação também importante para resgatar a respeito do sistema endócrino?
Que o sistema endócrino, ele vai ser composto basicamente por glândulas. Glândulas chamadas de glândulas endócrinas, que vão ter a função de quê? De secretar os hormônios dentro da nossa corrente sanguínea, tá? E é o sistema endócrino, né? Esse conjunto de glândulas que vai ser então responsável, no fim das contas, pela produção dos diferentes hormônios que o nosso corpo precisa a todo momento. E os hormônios, conforme eles vão sendo lançados na corrente sanguínea, eles têm o objetivo de chegar até o órgão-alvo, que é o órgão que ele precisa atuar, que é o órgão que ele precisa agir. Então, os hormônios eles não são lançados em grandes quantidades, são pequenas doses que vão ser direcionadas até o ponto que vai ser utilizado. Então, não necessariamente o hormônio ele é produzido em um local e já é usado nele. Não, não é isso que acontece. Ele vai ser produzido e depois ele vai ser conduzido até onde deve acontecer sua ação. E como eu falei, também não é em doses grandes, mas sim em doses pequenas, né, em doses ideais. Porque o nosso corpo ele não pode ter nem hormônio em excesso e nem hormônio em falta. Porque se a gente tiver esse processo de né, de uma concentração muito grande, o nosso corpo pode ter como resposta alguma reação, algum problema. Da mesma forma, se a gente tiver carência, a gente também pode ter algum problema em relação àquele hormônio, porque a quantidade vai ser insuficiente para desempenhar a sua função. Aí, entre as principais glândulas, né, entre as principais constituições do sistema endócrino, a gente pode citar o hipotálamo, a hipófise, que é a glândula mestra, porque vai conseguir conduzir aí a ação das outras também, a tireoide, o timo, as suprarrenais, o pâncreas, que é uma glândula mista, porque ele tem a ação tanto endócrina quanto exócrina, que é quando secreta água para fora da corrente sanguínea. Temos aí também no corpo feminino os ovários e no corpo masculino os testículos, que também vão produzir hormônios bem específicos. E aqui a gente tem um exemplo da questão da utilização do sistema endócrino. Por exemplo, quando você vai fazer alguma atividade nova, quando você está numa situação de perigo, ou quando, por exemplo, você vai numa montanha-russa. Teu corpo nunca teve contato com aquela ação. Então, inicialmente, você vai ter a percepção de perigo. Você fica, será que realmente é seguro passar por essa experiência? E aí você resolve que sim. Quando você começa, né, nessa brincadeira aí da montanha-russa, certamente o teu corpo vai começar a ter algumas reações nervosas. Por mais que você tenha se assegurado que tudo bem participar da montanha-russa, tudo bem, né, ir nesse mecanismo, você vai ter uma reação nervosa e vai chegar o momento que o sistema endócrino vai ser ativado, algum hormônio vai ser liberado e depois, quando esse processo acaba, tudo volta ao normal. A mesma coisa acontece quando, por exemplo, você está passando aí distraído por alguma rua e aí de repente algum cachorro que você não estava visualizando, ele começa a ter alguma ação contra você. Você vai ter uma ação de susto, porque um hormônio também foi liberado naquele momento e você vai ter a ação ou de correr ou de ficar parado. E outro exemplo que a gente tem aí de relação entre os dois sistemas, né, vai ser a questão do nosso controle de apetite. Aí a gente tem dividido em 3 etapas. Como é que seria esse controle? Primeiro, o sistema nervoso ele vai perceber, vai detectar que está tendo ali uma diminuição nos depósitos de gordura, que essa gordura serve como uma reserva de energia, então já não está em estoque suficiente. E aí o sistema nervoso ele vai começar a sinalizar que está na hora do corpo procurar e consumir alimentos, porque a gente não pode ficar sem essa reserva. E aí o sistema endócrino vai começar, então, por conta da ação, né, por conta da mensagem que ele recebeu do sistema nervoso, o sistema endócrino vai começar a secretar um hormônio que é chamado de grelina, e esse grelina vai te sinalizar que está na hora de você comer, porque ele vai estimular o seu apetite, tá? E aí, para a gente fechar a nossa aula de hoje, nós temos aí o nosso exercitando, que traz um pouquinho dessas informações que a gente conversou na aula de hoje. Na primeira questão, a gente tem o seguinte: como o sistema nervoso capta os estímulos externos? Na segunda pergunta, por qual via são transportados os hormônios? E por último, por qual via são transportadas informações do sistema nervoso? E aí, gente,
Quais são as respostas corretas dessas perguntas aí? Nesse caso, aí na primeira questão, ó, nós conseguimos captar os estímulos externos graças aos nossos órgãos dos sentidos. E os nossos hormônios, eles vão conseguir ser transportados, vão conseguir chegar até o órgão que eles precisam atuar, graças ao nosso sangue, né, por meio então da via sanguínea. E as informações do sistema nervoso, elas vão acabar sendo transportadas através dos impulsos nervosos, que é uma espécie de corrente elétrica que vai conduzir aí as nossas informações, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!